É com alegria que a gente saúda a todos vocês, meus amados irmãos, povo de Deus, Igreja de Jesus Cristo, Igreja do Deus Vivo, coluna e fortaleza da verdade. Alegremente a gente convida vocês para a gente ler e meditar a palavra de Deus através desse veículo de comunicação. E nós vamos orar e dizer: Senhor nosso Deus, Pai Santo do infinito poder, se faz presente, Pai, conosco. Abençoa, Senhor, dai-nos o entendimento de sua palavra. Permanece conosco, que estamos aqui lendo e meditando, e com todos aqueles que através desse canal de comunicação estão ouvindo e meditando conosco também. Abençoa e nos dê sabedoria para a gente entender o Senhor como realmente o Senhor é. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos tudo. Também em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Meus irmãos, a leitura que a gente vai fazer é uma leitura já conhecida, mas a gente ama a palavra de Deus e sempre estamos lendo, porque foi de onde partiu o início da Igreja de Cristo, no momento em que, no dia de Pentecoste, Deus enviou a palavra em línguas repartidas como que de fogo, para que todos os povos, línguas e nações entendam a palavra de Deus em sua própria língua. Hoje nós temos a Bíblia Sagrada escrita. Cada nação entende a palavra de Deus na sua própria língua. E foi no dia de Pentecostes onde Deus enviou essa palavra para todos os povos, porque no comentário a seguir a gente vai meditar. Mas vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13, e diz assim a palavra de Deus. Título da leitura: A descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão e se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua materna. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, ponto da Ásia e da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e romanos que residiam, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isto? Outros, porém, zombavam, dizendo: estão embriagados. Nada de embriaguez, para a honra e glória de Deus, pela misericórdia de Deus. Pedro explica para os incrédulos que pensavam que eles estavam bêbados. Explica que aquilo ali não era momento de ninguém estar bêbado,
Mas o que estava acontecendo naquele momento, no dia de Pentecostes, Pedro deixou bem claro que foi um cumprimento da palavra de Deus através do profeta Joel, que prometeu que derramaria do seu Santo Espírito sobre toda a carne, todas as nações. Porque antes a palavra de Deus, lá na antiga aliança, era direcionada apenas para uma nação, para os judeus. Mas havia promessas que em Jesus Cristo era a luz dos gentios, que os gentios tinham esperanças em Jesus. Quando Jesus viesse, que pregasse essa palavra, morresse e ressuscitasse por nós, nos daria o Espírito Santo também, para que assim a gente entendesse a palavra de Deus como realmente ela é. E o dia de Pentecostes se cumpriu o que Deus prometeu através de Joel, o Espírito Santo veio, se cumpriu também o que Jesus falou também, antes de morrer e ressuscitar, ele disse que enviaria o Consolador, o Espírito Santo da verdade, para que a gente assim entendesse a sua palavra como realmente ela é. E no dia de Pentecostes se cumpriu tudo que Deus prometeu através do Espírito Santo. A palavra de Deus desce como línguas repartidas como que de fogo. Repartida significa dizer que agora a palavra de Deus não é somente para uma nação, mas a palavra de Deus do dia de Pentecostes para cá desceu como línguas repartidas como que de fogo para todos os povos, línguas e nações na terra, debaixo do céu aqui na terra. E hoje, para a honra e glória do Senhor, pela misericórdia de Deus, todas as nações hoje têm as escrituras sagradas, têm a Bíblia Sagrada, escritas, traduzida, interpretada na sua própria língua, uma obra-prima, uma sabedoria de Deus, misericórdia e graça de Deus, para o restante das nações, que através do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, traduziu a palavra de Deus para o restante das nações. E hoje cada nação tem a Bíblia Sagrada, tem a palavra de Deus lida, pregada e entendida, cada um entende as grandezas de Deus na sua própria língua. Hoje, para crer e fazer parte do corpo de Cristo e ser salvo, é para tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Porque hoje não há mais diferença entre os judeus, nem grego, nem homens, nem mulheres. Quem crê e obedecer a palavra do Senhor, quem for chamado para crer, para sair do mundo pecaminoso através da palavra de Deus, quando a gente crê e obedece, sai do mundo pecaminoso e se torna a nova criatura, o novo nascimento, como assim Jesus falou. E temos que nascer de novo para poder herdar o reino dos céus, porque quem é nascido da carne é filho da carne, nasce com a tendência pecaminosa, com os prazeres carnais, com a tendência que herdou do primeiro casal desobediente a Deus lá no Jardim do Éden, Adão e Eva. Pecaram, desobedeceram a Deus, e Deus, infinitamente rico em misericórdia, envia Jesus Cristo, nosso Senhor, e envia a palavra dele, que se fez carne em Cristo, para assim todos que ouvir os ensinamentos de Jesus, que é a palavra de Deus, e obedecer, assim salvo está, e limpos pela palavra que ouvistes, como disse Jesus, vós já estáis limpos pela palavra que ouvistes. No momento em que a gente ouve essa palavra, tendo nele crido no evangelho da nossa salvação, passa a obedecer, a gente é selado com o Espírito Santo da promessa e passa a ser filhos de Deus. Porque no primeiro nascimento, o ser humano é filho da carne. Tem a tendência pecaminosa para desobedecer a Deus. Mas tem que morrer essa velha criatura para poder nascer a nova criatura. Porque para Cristo o que importa é ser nova criatura. Isso é um procedimento concedido por Deus, o arrependimento da velha criatura, morrer para o mundo pecaminoso e suas concupiscências carnais, as obras da carne que são inimigas de Deus,
E quem pratica essas obras inimigas de Deus são as obras da carne e o pecado, esses não herdam o reino de Deus. Assim fala a palavra de Deus através do servo do Senhor, apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo. Deus concedeu que ele nos desse esses ensinamentos. E Jesus, antes de Paulo, também disse que os que são nascidos da carne são filhos da carne. Para herdar o reino de Deus, tem que nascer de novo pela água e pelo Espírito. E essa palavra do Senhor, hoje, como já falamos, todas as nações hoje, do dia de Pentecostes para cá, tem essa bênção concedida por Deus. Porque antes a palavra de Deus era direcionada apenas para os judeus. Os judeus eram tidos, somente eles, como povo de Deus. O restante das nações eram tidos como povo que não fazia parte do povo de Deus, eram gentios. Mas Jesus é a esperança dos gentios. Jesus já veio, já morreu e ressuscitou, e hoje não existe mais diferença de nações, nem de judeus, nem de gregos, nem de brasileiros, nem de argentinos. Todos aqueles que ouvem e é chamados por Deus para crer e obedecer, é nascido de novo pela água e pelo Espírito, no momento em que a gente ouve o Evangelho da nossa salvação, ensinado por Jesus Cristo. Tendo nele crido e obedecido, a gente recebe o selo de Filho de Deus, o selo do Espírito Santo da promessa. E assim, salvos estamos, como Cristo disse: quem crê e for batizado é salvo, quem não crê é condenado. Quem permanecer no estado pecaminoso da velha criatura, quem não nascer de novo, de maneira nenhuma herdará o reino dos céus. Mas herdará o reino dos céus, sim, todos aqueles que excluem, por amor a Jesus, exclui todas as obras pecaminosas do mundo, abandona o mundo pecaminoso, morre para a velha criatura pecaminosa e nasce o novo homem, o ser humano, tanto o homem como a mulher, nasce de novo para obedecer a palavra de Deus, que é o Evangelho, a boa nova que Cristo assim nos ensinou e nos trouxe para salvar. Palavra que purifica, como ele diz: vós já estáis limpos pelas palavras que ouviste. No momento em que ouve a palavra do Senhor, tendo nele crido, somos lavados e remidos no sangue de Cristo e purificados nossos pecados, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, meus irmãos, Apocalipse é um livro das revelações, e lá está dizendo: bem-aventurados todos aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para poder, através da misericórdia e da graça de Deus, ter direito de entrar na cidade santa dos salvos, na cidade vindoura, pelas portas, e ter direito de se alimentar da árvore da vida. Adorar a Deus em espírito e verdade é no momento em que o ser humano abandona o mundo pecaminoso, as concupiscências carnais, e nasce a nova criatura, porque para Cristo o que importa é o seu trabalho, é o nascer de novo, é ser nova criatura, para a honra e glória de Deus Pai. E nesse momento, quando se crê e obedece, é nova criatura, recebe o selo de Filho de Deus, o selo dos salvos em Cristo. E no dia da vinda de Cristo, aqueles que nasceram de novo pelo Espírito vão estar escritos no livro dos salvos, no livro da vida do Cordeiro, que foram salvos em Cristo, que receberam vida e vida em abundância, para se tornarem filhos de Deus, porque como Deus falou, verdade é. Ele falou a Moisés, lá na sarça, quando ele disse: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. É a descendência dos vivos. Ele disse: eu sou Deus dos vivos e não dos mortos. Os mortos são aqueles que permanecem na incredulidade da palavra. Os mortos são aqueles que vão esperar Cristo nos túmulos, obtêm a morte física, e vão esperar Cristo nos túmulos na incredulidade, praticando as obras da carne, as concupiscências carnais, os prazeres carnais, que são inimigos de Deus, como a mentira,
como o adultério, como tudo aquilo que não agrada a Deus, como assim em Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas fala que quem pratica essas obras estão distanciados de Deus e não entrarão no reino dos céus. E Jesus diz também, quem permanecer na carne, continua sendo filho da carne, não vai herdar o reino de Deus. Quer ser salvo, peça a Cristo esse discernimento da palavra, peça sede para beber de graça da água da vida que Cristo dá. Peça a Cristo vocação e fome para se alimentar do pão da vida que desceu do céu, que é a palavra de Deus, porque não só do pão sanguíneo viverá o homem. O homem natural, para ele sobreviver, ele precisa do alimento cotidiano, como o feijão, o arroz, os alimentos necessários para manter o seu corpo sanguíneo saudável. Mas nem só de pão viverá o homem espiritual tem vida eterna, aqueles que ouvem a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, disse Jesus, verdade é, mas viverá o homem eternamente através de toda a palavra que procede da boca de Deus, dos ensinamentos de Deus em Cristo Jesus, palavra de Deus que veio ao mundo com a misericórdia de Deus através do Filho amado Jesus Cristo, o meu, o seu e de todos os que creem e obedecem a palavra. Sai da morte para a vida, sai das trevas para a luz, porque é um procedimento de Deus, é graça, misericórdia da parte do Senhor. E nenhum ser humano pode se vangloriar, porque ninguém pode se vangloriar, porque isso é um trabalhar de Deus, é um procedimento de Deus, é graça, é misericórdia da parte de Deus, para que ninguém, nenhum ser humano, segundo a carne e o sangue, se vanglorie, porque no primeiro nascimento houve uma vontade do varão e da varoa. No primeiro nascimento, segundo a carne e o sangue, fomos gerados pelos nossos pais sanguíneos, mas o segundo nascimento não depende de quem quer nem de quem corre, depende de quem Deus usar de misericórdia, depende da vontade de Deus. Quem gera para o segundo nascimento não é mais a vontade do varão nem da varoa, não é o homem nem a mulher, nem a carne nem o sangue tem participação no novo nascimento, mas é da vontade de Deus. Somos gerados através do ouvir a palavra de Deus, do crer e obedecer. A fé é um dom de Deus, é dádiva de Deus, vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. A fé é um dom de Deus para que ninguém se vanglorie, mas que dê glória a Deus pela riquíssima misericórdia, graça e amor de nosso Deus, aos salvos em Cristo, aos lavados e remidos no sangue de Cristo, porque são esses que vão, pela misericórdia de Deus, entrar no reino dos céus, como Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, aquele homem tão instruído na lei segundo a carne e o sangue da antiga aliança, mas foi ter com Jesus de noite, e foi ter que conversar com Jesus. Jesus teve que explicar para ele que tinha que nascer de novo para poder herdar o reino dos céus, porque quem é nascido da carne é filho da carne, não pode herdar o reino dos céus. Aqueles que permanecem satisfazendo os prazeres carnais, as concupiscências carnais que são inimigas de Deus, mas vai herdar o reino dos céus aqueles que nascem de novo pela água e pelo Espírito, segundo a vontade de Deus, gerado pelo Espírito Santo, que é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nos convence do pecado para que os salvos renunciem à vida pecaminosa, saia do mundo pecaminoso, morra para a velha criatura. E o próprio Espírito Santo nos dá a sabedoria da gente entender os ensinamentos de Jesus. E através da palavra de Deus a gente nascer para adorar a Deus em espírito e em verdade, porque esses são os verdadeiros adoradores que o Pai busca para que o adorem, aqueles que nascem de novo e adoram o Pai em espírito e em verdade. Meus irmãos, o sistema denominacional são milhares e milhares de denominações. Se vocês me perguntarem
Quantas denominações existem no mundo? Eu não vou saber dizer, e eu só digo a você, não existe matemático no mundo que calcule o número das milhares e milhares de denominações existentes na Terra. Porque cada uma denominação veio para dividir, ensina uma doutrina diferente, em outra denominação outra. Mas, se vocês me perguntarem quantas igrejas de Cristo existem na Terra, a igreja que Cristo fundou, estamos no ano 2025, porém faz 2025 anos, porque o nosso calendário é DC, depois de Cristo, que Jesus veio ao mundo, nasceu como homem e se esvaziando como Deus, mesmo ele subsistindo como Deus, ele se esvaziou como Deus para assumir a sua forma humana e ser obediente ao Pai. E como Cordeiro de Deus, morreu obediente ao Pai até a morte de cruz. Por isso Deus o ressuscitou com o seu poder infinito e deu o nome de Jesus acima de todo nome, para que toda língua confesse, com autorização de Deus, que Jesus é o Senhor. Para que todo joelho se dobre e adore, com autorização de Deus. Adore a Jesus, que os anjos do céu têm autorização também de Deus para adorar unicamente a Jesus. A gente prega com autorização de Deus e diz que só Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo. Jesus Cristo, como homem, teve uma genealogia. Mas Jesus Cristo, a palavra de Deus que se fez carne nele depois que ele nasceu, Jesus Cristo como Deus, Deus não tem genealogia. Deus não tem pai, Deus não tem mãe, Deus não tem início de dias nem fim de vida. Deus é eterno. Como assim Melquisedeque apareceu a Abraão, tipificando Jesus como palavra de Deus, como filho de Deus. Jesus assim é como Deus. Ele não tem pai, ele não tem mãe, ele não tem genealogia. Jesus, como palavra de Deus, que criou todas as coisas, é existente. Antes de tudo ele já existia e criou todas as coisas pela palavra de Deus. E veio ao mundo e se fez carne. Mas quando ele se fez carne, ele se esvaziou como Deus, assumiu a sua forma humana e foi obediente a Deus em tudo, até a morte e morte de cruz. E Deus o exaltou ele acima de todo nome, para que todo anjo no céu o adore o nome de Jesus. Para que todos os povos, línguas e nações confessem e adorem Jesus. Todo joelho se dobre diante do Senhor Jesus e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a honra e glória do Pai. Esta é a verdade, meus irmãos. Que a paz de Jesus Cristo comigo esteja, com a minha família, esteja com todos vocês também, meus amados e queridos ouvintes desse canal. Deus abençoe vocês e os descendentes de vocês, vossos filhos. Deus abençoe famílias de Deus, hoje e sempre. Amém.